Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo, dessa vez uma curta série de pequenas mensagens sobre a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? De uma forma inicial, para você que não sabe, no dia 31 de outubro nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, que foi um movimento lá de 1517 em diante, no século, portanto, 16, em que algumas pessoas começaram a ver alguns erros que estavam acontecendo dentro da igreja e eles tentaram reformar a igreja de forma a voltar ao que era antes, a doutrina bíblica dos apóstolos e de Jesus Cristo. Quem eram os reformadores? Os reformadores foram homens brilhantes. Eram pessoas com uma educação de altíssimo nível. Estou falando aqui de Martinho Lutero, de João Calvino, de Eurico Zwinglio, de Martin Bucer e de tantos outros reformadores. Onde eles moravam? Alemanha, Suíça, França, entre outros países da Europa. O que eles fizeram? Muitos deles, além de serem pastores, professores de Bíblia, eram também pessoas importantes na sociedade. Muitos deles davam aulas em universidades famosas e tantas outras coisas. Mas o que foi que realmente eles fizeram? A grande reforma que eles quiseram trazer foi justamente o retorno às Escrituras, o retorno à Bíblia Sagrada. Na verdade, eles foram os homens mais bíblicos que talvez já existiram depois dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. Eles pregavam a palavra, eles cantavam a palavra, eles liam a palavra, eles oravam a palavra, enfim, a palavra era o centro. Tanto é que um dos lemas da Reforma Protestante foi sola scriptura, que do latim significa somente a Escritura, somente a Bíblia. Para eles, a Bíblia ela mandava, ela tinha autoridade, ela era suficiente, ela não errava, ela é a coisa mais importante que alguém poderia procurar e ter. E por conta disso, naquela época, por conta da Igreja Católica Apostólica Romana achar que seria imprudente trazer a Bíblia para a língua do povo, eles só deixavam nos cultos, nas missas, a Bíblia na língua latina, que somente a elite poderia falar. Mas então os reformadores viram quão importante era ter as escrituras nas mãos do povo comum e eles começaram, um após o outro, a traduzir a Bíblia nos seus idiomas e possibilitar então com a imprensa, né, sendo formada ali, a espalhar a Bíblia ali pela Europa e consequentemente a Bíblia pôde chegar até nós. Foi pelo trabalho deles e muitos deles, se não a maioria, foi morto pela igreja, né? Por conta disso, eles espalharam a palavra de Deus nos quatro cantos do mundo. Foram homens corajosos, convictos, sem medo. Eles desafiaram os falsos ensinos e um deles era o das indulgências. Basicamente, a ideia era de que se você quisesse ganhar um pedacinho do céu, você deveria deixar uma oferta e assinar um papel, pagando então pela sua entrada, sua garantia no céu. Era uma doutrina que estava levando muitas pessoas ao inferno. Mas esses homens deram suas vidas para mostrar que a salvação é pela graça. Ninguém pode pagar a salvação. Você não consegue entrar no céu pelos seus próprios esforços ou pelo seu próprio bolso. Mas a verdade, Jesus Cristo, solos Christus, o único que é digno, ele pagou pelos nossos pecados na cruz. Foi exatamente isso que esses caras pregaram. Tá vendo? Não foi nada novo. Na verdade, eles queriam reformar. Eles primeiro conversaram, queria ter um diálogo com toda a igreja para dizer, olha, tem algumas coisas erradas e nós precisamos voltar às origens. Mas muitos deles não foram ouvidos. Ainda assim, Jesus e Deus o Pai agiu por meio deles para que houvesse então no meio daquelas trevas um raiar de nova luz, de um redescobrimento da importância da palavra de Deus. Ao longo dessa semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante, um movimento tão importante na história da igreja que possibilitou, por exemplo, a palavra de Deus chegar até nós hoje. Mas só mais uma coisa que eu gostaria de falar com você é sobre o lema da Reforma Protestante, que foram os 5 solas. Sola vem de somente. Esses homens, eles pregavam o sola escritura, somente a escritura. O sola gratia, que é a salvação somente pela graça, imerecida.
Sola fide, ou seja, a gente recebe esse presente de Deus, a salvação, somente pela fé, somente crendo em Jesus. Solos Christus, o único meio de sermos salvos, o único caminho até o Pai é Jesus Cristo. E soli Deo glória, que significa somente a Deus seja a glória. A glória é toda dele, porque tudo foi feito por ele e para todo sempre ele será louvado. O grande ponto é: será que nós nos apegamos à palavra de Deus? Será que entendemos a graça? Será que aceitamos essa salvação pela fé? E essa fé que nós temos é somente em Jesus Cristo? E tudo isso somente para a glória de Deus? Possamos reavivar a chama da reforma protestante nos nossos corações e lembrar de que não há nada mais importante e mais valioso do que a palavra de Deus. Eu espero que nessa semana você possa meditar nela, que você possa buscá-la e você possa ser corajoso para, talvez no meio dos erros doutrinários e no meio das mentiras que temos vivido no nosso contexto cristão, você possa se levantar defendendo a palavra de Deus e pregando o evangelho com toda a ousadia. Se apegue à palavra do Senhor. Celebre a reforma protestante não porque eram aquelas pessoas. Eles só foram homens usados por Deus. Sim, eles eram também pecadores. Eles também falharam, tiveram erros. Mas o que eles pregaram era aquilo que Jesus pregava. E Jesus é a palavra de Deus. Só por ele nós podemos ter a salvação. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.